Eduardo Matarazzo Suplicy nasceu em 21 de junho de 1941 na cidade de São Paulo. É economista com mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos. Também é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, onde lecionou até se aposentar em 2012. E em 2016, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Sempre se dedicou ao estudo de programas de distribuição de renda contra a desigualdade social, com diversos artigos e livros publicados. Em 2004, o Brasil se tornou o primeiro país no mundo a aprovar uma lei de sua autoria, instituindo uma renda básica de cidadania. Em mais de 40 anos de vida pública, foi senador por 24 anos pelo Partido dos Trabalhadores, partido que ajudou a fundar. Também exerceu cargos no Poder Executivo, foi vereador, deputado federal e se elegeu deputado estadual pela primeira vez em 1978. Agora, em 2023, retornou à Assembleia Legislativa de São Paulo com mais de 807 mil votos, sendo o deputado estadual com maior votação nas últimas eleições. É coordenador da Frente Parlamentar pela implementação da Renda Básica de Cidadania nesta 20ª legislatura. Foi escolhido pelos deputados e deputadas para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais da Alesp. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Conexão Paulista, o programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando informação de muita qualidade e interesse de toda a população. Conexão Paulista de hoje recebe o deputado estadual Eduardo Suplicy, sempre senador do Partido dos Trabalhadores, atual presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. É uma alegria estar com vocês aqui da TV Alesp, Mariana Fante, Jaqueline Fervoli e Guga Mendonça. Estou pronto para responder a quaisquer perguntas. Maravilha, vamos lá então. Na edição de hoje me acompanham os jornalistas, como já foram anunciados anteriormente pelo deputado, Guga Mendonça, da TV Alesp, e Jaqueline Fervoli, também do portal da Rede Alesp. Muito obrigada pela presença de vocês, Guga, Jaqueline. Obrigado, Mário. Uma saudação especial ao nosso deputado mais votado no estado de São Paulo, e a Jaqueline está conosco. Conexão Paulista, muito interessante hoje. Olá a todos, é uma honra estar aqui com vocês e com o nosso deputado e senador Suplicy. Muito bem. Deputado, a gente vai abrir a edição de hoje, então, desse programa. Nós temos um trecho de uma entrevista, inclusive, que o senhor cedeu aqui para a Rede Alesp, falando sobre os trabalhos do senhor à frente dessa comissão que o senhor preside aqui na Alesp, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em uma das reuniões. Vamos acompanhar. Eu telefonei e conversei com todos os membros da comissão pedindo que realizasse um esforço e felizmente hoje houve quórum e a apreciação de mais de 30 projetos, na verdade eram mais de 50 projetos de lei, mas daí pediram vistas para cerca de 20 e nós pudemos aprovar hoje diversos projetos de grande relevância do ponto de vista do reconhecimento e defesa dos direitos humanos no estado de São Paulo. Agradeço a colaboração de todos os deputados da nossa reunião da Comissão de Direitos Humanos. Deputado, mais do que nunca, debater e discutir os direitos humanos se faz importante não só no nosso estado, no nosso país, mas no mundo, principalmente na situação que nós vivemos atualmente. Como para o senhor está sendo presidir essa comissão? Com certeza, querida Mariana, porque nós todos estamos acompanhando com muita preocupação, dor no coração, na alma, as guerras que estão acontecendo tanto lá entre a Rússia e a Ucrânia e também, mas nesses últimos 5 dias, entre a Palestina e Israel. E tudo aquilo que pudermos fazer, eu acho que o
o presidente Lula, em nome do governo brasileiro, de todos nós brasileiros, tem feito como que um apelo muito forte para que haja um melhor entendimento, que possam os dois lados estarem, ao invés de lançando bombas e foguetes e derrubando aviões, navios, prédios, edifícios e matando tantas pessoas. Mais de 2.000 pessoas já foram mortas, e inclusive crianças, mas pessoas de todas as idades, certamente inocentes de quaisquer atos que pudessem, porventura, ter cometido. São inocentes, imagine crianças, até bebês, que estão sendo mortos. Então, é preciso, eu até acho importante que iniciemos o nosso diálogo com um apelo pela paz. Ainda quando, nesta terça-feira, segunda ou terça, eu fiz um pronunciamento onde eu recordei visitas que eu fiz a Israel e a Palestina. Inclusive, eu visitei, quando era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, eu visitei tanto Israel quanto a Palestina, levando uma carta do presidente Lula ao primeiro-ministro Shimon Peres e à liderança maior dos palestinos, que era Yasser Arafat, né? E eu até mostrei um presépio que recebi, um presépio de mármore muito bonito, onde aparecem o Menino Jesus, Nossa Senhora de São José, os Reis Magos e outros que estavam lá no presépio, e como um sinal de vontade de haver a paz, né? Que possa haver um melhor entendimento. E eu renovo aqui a ambos os lados, né? Nós brasileiros, e inclusive, sobretudo aqui em São Paulo, somos testemunhas de tantas vezes como é que pessoas de ascendência árabe, palestina e de ascendência judaica, hebraica, não é? Conseguem se dar bem, seja lá na Universidade de São Paulo, seja na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, onde eu fui professor por mais de 40 anos, ou seja lá, por exemplo, no Hospital Sírio-Libanês, um hospital de médicos, sobretudo de ascendência árabe e palestina, mas que volta e meia estão interagindo com médicos de ascendência judaica e vice-versa, lá no Hospital Albert Einstein também, e em tantos outros lugares, seja na Rua 25 de Março, no Comércio em São Paulo, nós vemos pessoas de ambas as origens se dando positivamente, não é? Então, que possamos nós, brasileiros, sermos até um exemplo para os palestinos, para os israelitas. Vamos ver se conseguimos fazer aquilo que o Papa Francisco tem tanto recomendado, né? Que possamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que venham a elevar o grau de justiça na sociedade, para que então possa haver a paz dentro de cada nação e dentre as nações, dentre os países, não é? Eu acho também muito importante que possam os chefes de Estado desses países ouvirem as conclamações do Papa Francisco, que tem sido uma voz tão forte em favor da paz, do bom atendimento entre os povos. Guga Mendonça.
Deputado, eu quero voltar um pouquinho para a sua rica trajetória, para a sua história. Eu acho que é uma curiosidade que o telespectador tem. O senhor economista, professor, participou, né, da criação do Partido dos Trabalhadores, o senhor vem de uma família tradicional. Gostaria de saber em qual momento o senhor conheceu o presidente Lula, como é que foi esse fato histórico para o senhor conversar com o presidente Lula e falar, nós vamos fundar um partido que vai defender a classe trabalhadora. Bem, por acaso eu estou em mãos com a... Já conhece? Já leu? Já o prefácio? Já li um trecho, não, prefácio. Porque aqui está a 8ª edição do meu livro Renda de Cidadania, a saída pela porta, que contém um novo prefácio, um diálogo meu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrido, ele me deu de presente de aniversário no dia 21 de junho de 2021, data em que eu completei 80 anos. E nesse diálogo, ele justamente recorda, e comigo, né, como é que nós nos conhecemos. Era agosto de 1976, eu, então, era articulista de artigos de política econômica na Folha de São Paulo, a convite de Cláudio Abramo, um grande editor jornalista da Folha, e passei a escrever 3, 4 artigos por semana ali ao lado de Joaquim Betting e outros. E eis que, certo dia, agosto de 76, aquela pessoa que era um assessor designado pelo Diese para assessorar a direção do Sindicato dos Metalúrgicos, ele se chamava Oswaldo Cavinato, era um estudante de economia do 4º ano na Fundação Santo André. E ele então disse ao presidente do sindicato, Lula, olha, hoje vai falar na minha classe lá aquele professor Eduardo Matarazzo Suplicy, que escreve na Folha, você não quer ir assistir? E o Lula foi, porque, e ele menciona, recorda isso nesse diálogo, que eu era o economista que muitas vezes ele lia para comentar os fatos de política econômica que aconteciam naquela... Então o Lula veio assistir a minha palestra e eu então conversei com os alunos sobre como é que o Brasil estava crescendo aceleradamente, mas com forte concentração de riqueza e da renda. E que seria importante que, se porventura eles um dia chegassem a se tornarem ministros da área econômica, como, por exemplo, Antônio Delfim Neto, Roberto de Oliveira Campos, que eles deveriam estar sempre dialogando, não apenas com os empresários, como era o que faziam os ministros da época, mas também com os trabalhadores que seriam afetados por suas decisões. Eu também falei para eles das minhas impressões sobre a visita que eu havia feito à República Popular da China em abril, maio daquele ano, e de como, por exemplo, operários haviam chegado às universidades. E aí, quando abri para perguntas, né, eis que o presidente Lula fez diversas observações e perguntas. Mas o professor lá atrás disse, o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical? O Lula ficou então um pouco sem graça
saiu da sala. E aí aconteceu que, quando terminou a palestra, a conferência, né, eu saí e encontrei o Lula e o Devanir Ribeiro, que depois foi, e que era diretor também do sindicato, depois deputado federal, e daí começamos a conversar, e daí ele disse, olha, apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E isso aconteceu de fato. E naquele período um pouco mais adiante, 78, 79, ocorreram as inúmeras manifestações de reivindicação por melhores salários e tudo. Mas diversos líderes, como Lula, Djalma Bom, Devanir Ribeiro e outros, foram indiciados na Lei de Segurança Nacional, acabaram sendo detidos um tempo. E eu me lembro de ter feito uma entrevista com aqueles que foram indiciados na Lei de Segurança Nacional e fiz um pronunciamento com a história desses líderes sindicais aqui na Assembleia Legislativa. Naquele ano de 79, teve momentos em que lixeiros, professores, metalúrgicos e tal, fizeram manifestações e greves. E eu estive sempre assim muito solidário a eles, assim como também quando ocorreram episódios de ofensa aos direitos humanos. Por exemplo, a Lia Junqueira, presidente do Movimento em Defesa do Menor, veio a mim e disse, olha, lá na FEBEM, hoje Fundação Casa, né, há diversos episódios em que menores estão sendo maltratados, às vezes até torturados e tudo. Então, fui visitar a FEBEM também naquela ocasião. Certo dia, a Lia Junqueira me disse, olha, há uma moça que tem 17 anos e meio, ela está há 3 anos e meio presa na FEBEM, sem ter cometido qualquer delito. E o juiz de menores disse que, se porventura alguém se responsabilizasse por ela, ela poderia estar em liberdade. Então, eu fui conhecer então, Sandra Mara Herzer, que depois, que entretanto se sentia como um rapaz, Anderson Herzer, e fui saber a história dela lá na sede do movimento em defesa dos menores lá em Perdizes. E eu ouvi a história, olha, eu nasci em Rolândia, no norte do Paraná, e meu pai tinha um bar. Mas certo dia houve lá uma desavença e tal, e meu pai foi morto. Houve uma correria lá em casa e tudo, e tinha acontecido que meu pai havia sido assassinado. E então, minha mãe, não tendo condições adequadas de sobrevivência, resolveu se prostituir. Mas pegou uma doença venérea e veio a falecer. E então, aí eu fui morar com minha tia, que era casada com um senhor bem mais velho e tudo. Nós fomos primeiro para Foz do Iguaçu e depois viemos aqui para São João Clímaco, perto de Heliópolis, perto da saída da Vinhancheta. E
Mas era lá por volta dos 13 anos de idade, era uma pessoa assim com muita energia e tudo, e ela havia aprendido a escrever e ler, e ela escrevia poemas com ótima qualidade, era uma poetisa formidável. E ela estava com receio de que o diretor da FEBEM fosse publicar os poemas dela em nome de todos os jovens da FEBEM. Ela queria que fosse um livro dela. E daí... E aí aconteceu que, certo dia, o que era casado com a tia, o tio dela, resolveu ter relações com ela. E ela então lutou muito e quebrou o braço. Aí primeiro fui colocada num centro para menores na Imigrantes, mas de lá ela saiu e foi. E daí veio para casa outra vez, e aí que aconteceu essa tentativa do tio ter relações com ela. E aí aconteceu que a tia, resolveu colocá-la na FEBEM aos 14 anos. Porque ela era... Também, às vezes, saía de noite, tinha um namorado de 30 e poucos anos, ela com 13,5 mas esse namorado, um rapaz andando de motocicleta, teve um acidente, veio a falecer, ela gostava muito dele, escreveu aqui Bigode, que era o apelido dele. E então a tia colocou-a na FEBEM aos 14 anos e lá ela se tornou assim como que uma líder que organizava sarau de poemas e tudo, né? E, bem, ao conhecer a história dela perante a Lia Junqueira, eu disse, olha, eu vou convidá-la para vir trabalhar aqui na LESP. Né? Eu vou pagar, eu não tinha vagas no meu gabinete, mas eu falei para ela, olha, eu vou lhe dar o suficiente para você pagar a pensão de um hotel, a sua alimentação e a sua condução, e você vem para o meu gabinete onde vai aprender de tudo. Não tinha ainda computador, mas você vai aprender, vai tirar o xerox, atender o telefone, atender as pessoas, vai ajudar em tudo. Mas eu vou lhe dar uma missão, que é a sua história de vida. É tão interessante que eu gostaria que você, durante o tempo, escrevesse a história da sua vida. E ela o fez. E se dava passou a morar com uma colega de trabalho dela aqui, e que certo dia, passado 1 ano e meio, ela me telefona, essa amiga com quem ela estava morando, olha, a Sandra Amaro, o Anderson, era meia-noite, saiu daqui, disse que ia para 23 de maio, eu falei, peça para ela me ligar imediatamente, mas quando chegou às 6 e pouco, me telefonam do hospital aqui perto da 23 de maio, como é que chama? Hospital do Servidor? Não, o outro... Bom, e aí me ligam de lá e dizem, olha, nós estamos aqui com uma jovem que caiu do viaduto 23 de maio e está gravemente ferida. Nós estamos mandando ela para o Hospital das Clínicas.
E então eu fui direto para as clínicas e a vi na maca, muito ofegante e tal. E fui doar sangue, mas quando eu estava doando sangue, aí vieram me dizer, olha, infelizmente ela faleceu. E aí eu... E na véspera de ter ocorrido isto, 3 dias antes, algo assim, ela veio ao meu gabinete e mostrou um lindo poema, Minha Vida, Meu Aplauso, onde ela falava das coisas que tinham ocorrido com ela e tudo, mas... E ela, no final, acabava morrendo. Eu falei, mas, olha, eu encaminhei o seu livro para a editora Vozes, onde os editores Leonardo Boff e Rosemarie Muraro gostaram tanto e seu livro vai ser publicado em 2 meses. Então, não fique preocupado, você vai ter muita condição de sucesso e tudo, mas infelizmente o que tinha ocorrido na véspera, ela fez esse poema depois de ela ter feito um concurso para ser concursada aqui na Lesp. E ela disse que quando ela estava fazendo o exame, eis que passou o que organizava o exame e olhou a carteira de identidade dela e perguntou, mas como é que você, sendo Sandra Mara Herze, vem vestida aqui de roupa de um rapaz, tem calça jeans e uma blusa e tal. E ela disse que ficou muito preocupada com aquilo e foi mal no exame e repetiu. E, quer dizer, não passou. Então, e daí ela, infelizmente, se suicidou, se jogando do viaduto lá na Avenida 23 de Maio. E eis que o livro, por sugestão do meu querido amigo Carlito Maia, depois dessa história, ele disse, por que você não dá o nome A Queda para o Alto? Então, esse é o nome do livro, que já tem foi republicada mais de, não sei se tem umas 30 edições já, é muito lido, sobretudo entre os jovens nas áreas periféricas, né? E as pessoas gostam muito, inclusive, volta e meia, um grupo de jovens, como no ano 2000, o grupo de jovens de teatro de Heliópolis me procura e diz, olha, eu era senador, né? Senador, nós vamos fazer a peça sobre a queda para o alto, a história de Anderson Herzer, e gostaríamos muito que você fizesse a apresentação no teatro e fizesse um vídeo contando essa história, né? E depois eles iam apresentá-la. Eu topei, mas em vez de fazer o vídeo, eu fui no teatro, na estreia, que foi tão bem sucedida, daí elas fizeram uma nova peça lá na UNA, sede da Associação de Moradores de Heliópolis, e eu era amigo de José Celso Martinez Correia e falei para ele, vem assistir comigo. Ele gostou tanto e então convidou o grupo para apresentar A Queda para o Alto no Teatro Oficina. Estava lotado, cheio, foi muito bem sucedido e eis que o Sesc então convidou o Grupo Jovem de Teatro para apresentar a peça
em 10 teatros diferentes, aqui em São Paulo, em diversos bairros e mais em Santos, Ribeirão Preto, acho que era Araraquara e mais uma cidade. E eu fui em todos eles para apresentar essa história. E, pois bem, aí eis que, seja pela solidariedade aos trabalhadores dos mais diversos setores, pela preocupação com direitos humanos, como neste caso, quando chegou o segundo semestre de 79, aquelas lideranças sindicais e intelectuais que estavam formando o Partido dos Trabalhadores vieram a mim, a Irma Passoni, João Batista Breda, Marco Aurélio Ribeiro, Serginho Santos e Geraldo Siqueira, 6 deputados eleitos pelo MDB em 78, e nos convidaram para sermos cofundadores do PT. E assim aconteceu em 10 de fevereiro de 1980, e de fato, aí eu então li os estatutos do PT, escritos, dentre outros, por Plínio de Arruda Sampaio, e que diziam que o PT teria como objetivos fundamentais a democratização do Brasil, eleições livres e diretas, que não havia na época. Naquele ano de 79, nós aqui na Assembleia votamos sim ou não ao prefeito indicado pelo governador não eleito, Paulo Maluf, que era lá o do Natel, e nós nos opusemos a isso, né? Depois, então, um partido queria lutar, portanto, por eleições livres e diretas, por transparência nos atos da administração pública, pela construção de um Brasil justo, civilizado e tudo. Então, eu me senti bem com respeito aos propósitos que tinha o Partido dos Trabalhadores, e juntamente com esses outros colegas que eu mencionei. E daí, em 82, o PT me convida para ser candidato a deputado federal, era estadual. Desde 79. Em 78 eu fui eleito com 78 mil votos. O MDB, né, na época. 70 e tantos mil votos pelo MDB. Em 82, o PT me indica para ser candidato a deputado federal. E lá foi o período da campanha pela direta já, 83, 84. E eu participei muito dos comícios no Pacaembu, na Praça da Sé, em outros municípios, e também naquele grande comício no Anhangabaú, pelas diretas já, acho que era 1983, não é? Era abril de 83, e infelizmente não passou por poucos votos a emenda que restabeleceria as eleições livres e diretas, que só vieram a acontecer de novo em 88 com a Constituição. Em 85, o PT indicou-me para ser candidato a prefeito. Jânio Quadros venceu, 37% dos votos, Fernando Henrique 34%, eu tive 20%. E em 86, o PT novamente me indica para ser candidato a governador. Quando Orestes Quercia venceu, segundo
Antônio Hermílio de Moraes, terceiro Paulo Maluf e eu em quarto. Mas, quando chegou 88, o PT, eu, porque não sendo mais deputado constituinte, eu continuei lecionando agora em tempo integral, 87, 88, na GB. Mas chegou outubro de 88, o PT me diz, olha, nós gostaríamos que você se candidate a vereador para ajudar a eleição de Luiz Erundina para prefeita, que havia sido minha candidata a vice-prefeita em 85. Eu aceitei, tive 201 mil votos, o mais votado. Elegemos, na época, 15 vereadores do PT, 2 do PCdoB, 1 do PCB, mais alguns do PSB, e elegeram-me presidente da Câmara Municipal, onde eu procurei aplicar a norma, o princípio, a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E aí, por tudo que aconteceu, dentre outras coisas, certo dia houve um incêndio no aeroporto de helicópteros em cima lá, e o conserto foi pago 2 vezes. Então, na averiguação do que ocorria com a administração, o diretor e o outro diretor pediram para serem afastados, tudo, e houve uma CPI para averiguar uma porção de problemas. Mas por tudo que lá aconteceu, também no apoio a Luiz Erundina, em 90, Lula e o PT me disseram, olha, Eduardo, você está muito bem na opinião pública, seja o nosso candidato ao Senado. Eu aceitei e fui, então, eleito pela primeira vez senador, 4.201.000 votos, novamente em 98. Então, foi em 98 e 2006, com 6.600.000, depois 8.900.000. Por 3 vezes fui eleito senador. 2014 e 2018 não fui tão feliz, mas aí indicaram-me para ser candidato a vereador, que eu fui em 2016. Quando perdi a eleição em 2016 para senador, em 2014 para senador, o prefeito Fernando Haddad me convidou para ser secretário de Direitos Humanos. E eu aceitei, estava tudo caminhando muito bem, e tinha programas muito positivos, como de braços abertos, como o programa que existe até hoje para programas importantíssimos para a população LGBTI, QIA+, e outros. E aí, quando chegou março de 2016, eu conversei com Fernando Haddad. O que você prefere, que eu continue secretário até dezembro, quando você termina esse mandato, ele era candidato à reeleição, ou que eu seja candidato a vereador? Não, nós fomos, eu me lembro, no dia seguinte a São Miguel Paulista, tinha umas 300 pessoas do PT, ele disse, o que vocês acham? Todos aplaudiram para eu ser candidato a vereador, eu aceitei, tive 316.000 votos, e mais uma vez em 2020, com 167.000 votos, o número de candidatos tinha aumentado muito,
mas nas duas ocasiões o mais votado vereador, tanto em São Paulo quanto no Brasil, em qualquer município. E, nossa, eu já falei demais, né? Contou toda a história. É um expoente de votação. Vamos aproveitar e passar para a Jaqueline? É muito legal, deputado. É muito interessante conhecer esses fatos históricos, né, da criação do partido, e muita coisa aconteceu. O partido conseguiu implementar muitas pautas, né, nessa trajetória toda. E o senhor tem como bandeira esse combate à desigualdade. E a renda básica que o senhor já citou através do livro é uma dessas pautas, né? E recentemente aqui na Lesp teve uma audiência sobre a reforma tributária, o senhor esteve presente, o senhor chegou a comentar que conversou com o presidente Lula e com o ministro do Trabalho, Wellington Dias, que teve uma conversa para a formação de um grupo de trabalho. Para a formação de um grupo de trabalho para a implementação, então, da renda básica. Eu queria saber como que foi essa conversa, se avançou, como que está essa questão. Está avançando. E como o deputado Barros Munhoz resolveu me fazer uma homenagem na próxima segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 19 horas, eu que já escrevi uma carta ao presidente Lula com essa sugestão, agora, mas nesta carta eu falo que em breve enviarei para ele e para os ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Wellington Dias e Silvio de Almeida, uma outra carta com a sugestão de acho que são cerca de 50 nomes de pessoas que no Brasil muito estudaram sobre as transferências de renda, tudo que aconteceu com Bolsa Família e a perspectiva da renda básica de cidadania. Então, durante a manifestação da próxima segunda-feira, esses dias eu estarei concluindo essa sugestão e encaminharei publicamente ao presidente, quer dizer, vou falar aqui na Assembleia Legislativa, mas enviarei a carta ao presidente e aos ministros com sugestões de tantas pessoas que podem ajudar muito, porque ao longo desses 40 anos escreveram artigos e fizeram sugestões. Posso citar alguns nomes dessas pessoas, como Aldaísa Sposati, Ana Lúcia Lobato, Edmar Lisboa Baixa, Frei Beto, Gilberto Vasconcelos, João Saboia, José Marcos Camargo, Lena Lavinas, Leonardo Boff, Luiz Guilherme Chimuro Oliveira, Marcos Soares, Maria Lígia Barbosa, Maria Osanira Silva e Silva, Marilena Chauí, Ricardo Henriques e Roberto Mangabeira Unga, Rosane Mendonça, Samir Cury, Sônia Rocha, Bernarda Pi, que hoje está no governo, Célia Lessa Kerstenetsky, Fábio Waltenberg, que está acompanhando a experiência da renda básica de Maricá, José Pereira da Silva, Leandro Teodoro Ferreira, que é o presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, meu assessor, o Marcelo Neri, um grande estudioso da FGV do Rio sobre combate à pobreza, o Nelson Marconi, e inclusive o Ciro Gomes, que me visitou aqui na semana passada. Eu perguntei se ele gostaria de fazer parte, ele disse que com o maior prazer. Também a Luísa Erundina, que eu
estive anteontem aqui com ela. Ela também aceitou o meu convite para que ela possa, quer dizer, é uma sugestão que eu vou encaminhar ao presidente Lula e aos seus ministros da área de política econômica e social. Vamos ver porque, na verdade, já existe a lei, não é? Sim. Permita eu lhes contar, temos tempo um pouquinho ainda? Temos 10 minutinhos. Lhes contar um pouco como, quando eu cheguei no Senado, em 91, eu apresentei o primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta, se não recebesse ao menos 45 mil cruzeiros da época, cerca de $150, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Infelizmente, foi muito bem recebido, recebeu parecer favorável do senador Maurício Correia. Em 16 de dezembro daquele ano foi aprovado quase que por consenso pelos 81 senadores. Mas em agosto daquele ano, Walter Barelli, que era o coordenador de estudos paralelos do governo paralelo do presidente Lula, convidou cerca de 50 economistas simpatizantes do PT para um diálogo sobre propostas. Quando eu e Antônio Maria da Silveira explicamos a proposição, eis que José Marcos Camargo, até hoje professor da PUC do Rio de Janeiro, ponderou que seria importante a garantia de uma renda mínima, mas seria importante começar pelas famílias muito carentes, que não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, resolvem colocá-las para trabalharem desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se provermos uma garantia de renda a essas famílias, desde que as suas crianças estejam indo à escola, nós estaremos contribuindo para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre isso na Folha de São Paulo em 93 e em 91, em 92, em 91, em 93 e em 95, tanto Cristóvão Buarque, governador eleito pelo PT no Distrito Federal, e José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas do PSDB, iniciaram projetos naquela direção, que tiveram muito sucesso, e isso se espalhou por Ribeirão Preto, Jundiaí, Belo Horizonte, Salvador, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, e no Senado e na Câmara surgiram 6 projetos, 3 numa casa, 3 no outro, para que a União financiasse os municípios que adotassem esses programas. E então, em 94, esteve no Brasil Felipe Vampares, que é o fundador da Basic Income Earth Network, da Rede Mundial da Renda Básica, e me convidou para, a hora que soube que o projeto tinha sido aprovado no Senado, para eu participar do 5º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network em Londres, onde eu fui e ali conheci os estudiosos que defendem a renda básica universal. Em 96, Felipe Vampares veio novamente ao Brasil e eu pedi uma audiência pública com o presidente Fernando Henrique Cardoso, da qual participou também Paulo Renato, que era o ministro da Economia, da Educação, Paulo Renato Souza. E então tivemos uma audiência muito positiva de uns 50 minutos, onde Felipe Vampares disse: o ideal será um dia chegarmos à renda básica universal, mas iniciar a garantia de uma renda relacionando as oportunidades de educação
é muito positiva, é um investimento em capital humano. E então, Fernando Henrique deu o sinal verde para que o Congresso Nacional, com meu apoio de todos os partidos, aprovassem aqueles projetos, dentre os quais o de Renan, o de deputado do Rio Grande do Sul, aos quais foram apensados os demais, e então aí este projeto acabou se tornando chamado Bolsa Escola, daí veio o Bolsa Alimentação relacionando as vacinas, depois veio o programa Auxílio Gás, para que as famílias carentes pudessem adquirir o gás de cozinha. E em 2000, o presidente Lula lançou, em 2002, 2003, seu primeiro ano de governo, iniciou o Fome Zero. Toda a família carente poderia receber um cartão alimentação equivalente a R$50 por mês, que só poderiam ser gastos em alimentos. Eu estive lá em Guaribas e Yacaguã quando o ministro de combate à fome, José Gregori. Não, do combate à fome. Já vou lembrar o nome dele. Eis que então ele lançou este programa e em outubro de 2003, por recomendação da sua equipe interministerial, o presidente Lula resolveu unificar Bolsa Escola, Bolsa Família, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, no que veio a ser o programa Bolsa Família, né? O Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, os quatro no que veio a ser o Bolsa Família, que já tinha em dezembro de 2003 3,5 milhões de famílias beneficiárias, foi crescendo, em 2014, 15, 14.200.000, o Brasil chegou ao ponto da fome zero, classificada assim pela ONU, só que nos últimos 6 anos não se deu a devida atenção à erradicação da pobreza e da fome. Mais e mais eu, estudando o tema, fiquei persuadido de que melhor ainda do que a renda mínima relacionada com condicionalidade será o dia em que tivermos uma renda básica universal. E apresentei um novo projeto de lei que acabou sendo objeto de aprovação por todos os partidos no Congresso Nacional em dezembro de 2002 no Senado, novembro de 2003 na Câmara, sancionado pelo presidente Lula numa linda cerimônia em 8 de janeiro de 2004, faz 19 anos. Mas, diz a lei, conforme a sugestão que me foi dada pelo senador relator, Francelino Pereira, será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como fazia o Bolsa Família. E, então, eu achei... José Graziano, deputado, até para a gente lembrar o ministro aí do combate à fome. José Graziano da Silva. E então, E é isso que eu considero importante, porque em 19 de julho último foi aprovada uma nova lei pelo governo do presidente Lula, assinada pelo presidente, por seus ministros, extinguindo o programa Auxílio Brasil, que Jair Bolsonaro tinha colocado, e reinstituindo o programa Bolsa Família, definido como o programa, o Bolsa Família, que será gradualmente
universalizado conforme a lei do Programa da Renda Básica de Cidadania. Aliás, há também uma determinação do Supremo Tribunal Federal, de 26 de abril de 2021, determinando ao governo federal para regulamentar a lei 10.853, que institui o Bolsa Família. E então, a minha expectativa é que possa o presidente Lula, de fato, agora levar adiante este propósito. Para você ter uma ideia, no prefácio deste livro está o meu diálogo com o presidente Lula no dia do meu aniversário, 21 de junho de 2021, onde ele disse: eu queria dizer que é uma alegria imensa, Eduardo, estar falando com você no dia do teu aniversário, ouvir você contar para nós essa tua dedicação. Eu diria que é uma coisa que parece profissão de fé, essa tua dedicação pela renda básica no nosso país e no mundo, porque cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia de Eduardo, passou a ser uma necessidade da humanidade. Quanto mais houver avanço tecnológico, mais vai ter pessoas que precisam do Estado para cuidar dessas pessoas. E daí, ele próprio cita aqui diversas passagens que dão muita substância e comprometimento de que vai acontecer, mas depende, sabe de quem? Vontade política. Da Mariana Fante, da Jaqueline Ferrol, do Guga Mendonça e de todos vocês que venham a transmitir ao presidente Lula. Agora está na hora, vamos colocar em prática a renda básica universal. Quais são as principais vantagens? Posso concluir? Deputado, eu acho legal também, tem alguns vídeos, né, para a gente passar dentro do programa. Olha, e a gente queria encerrar também de uma forma legal. O senhor cantando uma música para a gente depois desses vídeos, mas hoje não vale Bob Dylan, o senhor vai escolher outro repertório. Vamos acompanhar esses vídeos? Vamos lá. Sempre defendi a transparência nos meus 45 anos de vida pública e, portanto, avaliei que seria importante revelar que no final de 2022 fui diagnosticado com a doença de Parkinson leve. Tinha um pouco de tremor nas mãos, dor muscular em uma das pernas e quero contar que além da medicação convencional sob a orientação do Dr. Nelson Carvalhais, meu geriatra, eu passei a me tratar com a cannabis medicinal desde fevereiro deste ano. E posso dizer que estou me sentindo muito bem, continuo bastante ativo. Legal, esse vídeo tem um outro aqui que nós vamos acompanhar também. Vamos lá. 24 anos. Gente, 99. Ele sempre fez, né? Bem esportista mesmo, a vida inteira. Então, ele é um aluno exemplar, daqui eles não faltam de jeito nenhum, mas ele é incrível, dá gosto de dar aula pra ele. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Eu acho que a atividade física é bom pra tudo, né? Ele sempre viu isso, sempre viu o benefício nele, né? Tirar a flexão de braço, Eduardo. Eu tenho vários alunos, né, da terceira idade, né? Tem que trabalhar coordenação, equilíbrio, força. Quando você deixa de fazer tudo isso, deixa de recrutar os músculos, né? Deixa de trabalhar a cabeça. Agora, uma coisa muito, muito importante nessa fase dele é o fortalecimento das pernas. Porque você se sustentar nessa fase é muito importante, né? Ele é muito cumpridor das tarefas dele, independente da atividade física. Mas a atividade física dá felicidade para ele. Realmente, eu acho que ele está bem, assim, essa disposição por conta da atividade física, claro. A ginástica me prepara para um dia cheio de atividade. Ainda é sua rotina, deputado? Sim. Parabéns, hein? Hoje de manhã eu fiz a minha ginástica com a Tatiana Abcair. E então, eu acho fundamental, e aliás,
recomendo a todas as pessoas, aos jovens, homens e mulheres, que estejam sempre fazendo algum tipo de exercício físico, né, para manter a sua forma, a sua energia para realizar bem, inclusive, o nosso trabalho aqui como representantes do povo, né? Então, tem uma informação, não sei se vocês sabem, mas vai chegar, vai lançar o seu livro no Brasil, Mohammad Yunus, o Prêmio Nobel da Paz, o criador do Grameen Bank. Ele virá segunda-feira e depois ele deverá ir à Fortaleza, e eu até me correspondi com ele dizendo que, como eu visitei Bangladesh quando era senador e o Grameen Bank, e que será importante ele poder visitar a experiência do Banco Palmas de João Joaquim de Mello ali em Fortaleza, e acho que isso vai acontecer na próxima semana, sabe? Ou, quer dizer, nesses próximos dias agora. Sim. Então, essa também, a história dos bancos comunitários é também muito importante. É interessante aqui registrar que a cidade de Maricá, na costa do Rio de Janeiro, está realizando a primeira experiência municipal da renda básica de cidadania. E começou em janeiro de 2016, gradualmente aumentando para fevereiro de 2017, dezembro de 2019, agora em novembro próximo, cerca de 80 mil habitantes, pouco mais da metade da população de Maricá, estará recebendo 200 mumbucas, que é a moeda social lá criada pelo Banco Comunitário Mumbuca, e até o final de 2024, toda a população ali residente há 3 anos ou mais estará recebendo uma renda básica que hoje lá está em R$200 ou mumbucas por mês. Então, eu acho importante que isso esteja ocorrendo. Vocês sabem que o conceito da renda básica vem ganhando força nos mais diversos lugares do mundo, né? Você já leu Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco? Ainda não. Ainda não. Posso ler o que ele diz sobre a renda básica? Você conhece, né? Não, quero conhecer. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza, daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Veja só com que clareza, espírito cristão e humanista o Papa Francisco defende. Né? E é uma ótima frase, inclusive, para que a gente possa encerrar esse programa citando, então, esse grande projeto político do senhor, também sendo colocado em prática aqui no estado de São Paulo. Deputado estadual Eduardo Suplicy, sempre senador, agradecemos demais a sua presença no programa de hoje. É sempre um prazer, deputado. Muito prazer, então. E ele disse que queria ver uma canção última. Por favor. Pra terminar.
Só um pedacinho, porque ela é um pouco longa, né? Mas Fique à vontade, deputado. A renda básica de cidadania poderá, por exemplo, então, mudar as condições de vida, seja daquela mãe que não tendo de como dar de comer em casa para suas crianças, resolve se prostituir ali no Parque da Luz, e eu estive lá conversando com elas, me deram razão, ou com aquele rapaz que não tendo como auxiliar no orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, meu amigo, dos Racionais MCs, o Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais, o dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso mais aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade, numa instituição com a professora Mariana Fante, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos, e por isso que eu tanto acredito e batalho para que isto logo aconteça no Brasil. E muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Nós é que agradecemos sempre. Deputado Guga Mendonça, agradecendo demais a sua presença e parceria aqui. Jaqueline, também obrigada pela participação conosco. Muito bem, nós agradecemos demais também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo Conexão Paulista. Você já sabe, a gente tem um encontro marcado todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite. Até o próximo.